No episódio de hoje do 1.6 Podcast, a gente conta um pouco, divide com vocês o que os tipos 5 buscam quando buscam o nosso apoio, a nossa ajuda, o entendimento um pouco mais profundo do Eneagrama. Vem com a gente porque, de fato, esse é um tipo que vale muito a pena a gente entender, porque é um dos mais mal compreendidos. Aline, hoje é dia da gente falar, então, o porquê. Quais são as demandas que o tipo 5 vem nos buscando quando ele busca por ajuda? Por mentoria, por atendimento, por conhecimento do Eneagrama. O que que é que esse tipo 5, esse personagem, como diz Naranjo, né? O que que esse personagem busca quando ele busca apoio de alguma forma? É, é um tipo interessante, né, Aline? É um tipo. Todos são peculiares e interessantes, mas esse vem com algumas coisas que eu entendo que são é bom para a gente perceber mesmo quem é tipo 5, quem convive com tipo 5 e quem atende tipo 5. Uma das coisas que eu percebo é que vem mais as pessoas ao redor dele do que ele mesmo. Então, eu tenho muito mais atendimento de mãe de tipo 5, de esposa, de marido, do que do próprio tipo 5. E você, o que que você percebe por aí? Ah, com certeza, ele é um tipo que, dentro das suas particularidades, a gente se encanta quando conhece. Eu, em especial, porque eu vejo nos 5 coisas muito importantes e que me faltam, assim, no dia a dia, né? Essa habilidade dos 5 em viver no mundo interno, é, vou dizer por quê, né? Que eu vejo que isso é importante, assim, especial para mim. Essa habilidade de internalizar as coisas, de racionalizar, de compreender o mundo através do mental, né? De racionalizar. É claro que aqui no 5 a gente tem essa questão de que ele vive justamente nesse universo porque ele está desconectado do corpo e das emoções, muitas vezes. Mas é um desafio que eu tenho, por exemplo, né, sendo uma tipo 1, é um desafio muito grande que eu tenho em trazer as minhas decisões para esse universo mental. Eu decido muito no fazer, né? Eu tô muito no mundo para fora, eu tô muito como fazedora. Então eu vejo que o 5 é um dos tipos assim que tem habilidades natas da personalidade que somam muito para nós que somos bastante fazedores. E isso que você disse, né, que vem as pessoas que estão no universo do 5 e o 5 não vem, isso é bastante comum. O 5 tende a buscar ajuda, eu vejo, Luísa, em especial assim para processos mais terapêuticos, né, psicológicos, de apoio, de mentorias, quando tem algo que de fato ele está buscando compreender nesse universo mental e ele não está dando conta sozinho. Né? Quando tem algo que ele sente que se ele buscar ajuda, ele sente não, ele percebe, que se ele buscar ajuda, ele vai conseguir um nível maior de profundidade na compreensão é algo latente na vida dele, né? É algo que importa compreender, aí ele vem buscar ajuda, né? E aí o enneagrama é uma das coisas que eu vejo que quando o 5 vem, o 5 gosta muito por causa da própria simbologia, por causa desse mistério que envolve o símbolo, né? Ou seja, tem vários níveis de compreensão, né? E aí o 5 ele pode, se ele gosta do enneagrama, ele pode se aprofundar muito. E aí nesse sentido me lembra agora de uma história que o nosso colega, o Ivan Santos, que é um baita professor de Eneagrama, um dos caras mais didáticos de Eneagrama que eu conheço, né? Um professor 5 de Eneagrama, que ele conta uma história de quando ele era adolescente, ele foi para psicóloga, né? Pela primeira vez, e chegou lá e descreveu tudo que estava se passando com ele, e depois de, sei lá, né, 30, 40 minutos, a psicóloga olha para ele e fala: Olha, o diagnóstico está pronto, o que você tem é que você está apaixonado. Então, né, buscou compreender algo que não estava, que ele não tinha repertório interno ainda para buscar, para conseguir aquela compreensão. Então, eu vejo que é muito isso, né? O 5 tende, inclusive, a buscar ajuda para atender essa necessidade do perfil, né? Isso você falou bem, né? Quando você se corrigiu aí, né? Ele sente, não, quando ele, né? Ele quer racionalizar, na verdade. Então, ele testa muito a gente que está aqui no papel de ajuda, né? De terapeuta. Nesse sentido, muitas vezes eu me vi em atendimento com o tipo 5, percebendo que ele estava colocando todas as hipóteses na mesa para ele, para ficar mais claro para ele chegar numa conclusão. Mas assim, a conclusão meio que já estava lá. Ele queria testar, testar, né, testar novamente.
E principalmente nesses segmentos que não pode ser muito lógico, né? Não há como ser muito lógico. Eu dou esse exemplo também do Ivan, quem é meu aluno sabe, é um baita exemplo legal, e porque ele buscou ajuda, porque ele começou a perder produtividade, se não me engano, estava conseguindo estudar menos, alguma coisa nesse sentido, né? Então, os 5, eles buscam ajuda quando buscam, porque tem essa coisa também de uma necessidade ou de um caminho de muito autossuficiência, né, de busca de muito autossuficiência. Então, quando eles se abrem para buscar ajuda, de fato é porque eles não estão compreendendo coisas que estão acontecendo com ele. E é interessante de perceber, e uma coisa que eu percebo que ajuda muito, muito, já passando para as dicas, né, de como ajudar, né, como ajudar, mesmo você atendendo ou você sendo 5, ele precisa entender, né, que essa falta de concentração, por exemplo, né, o que está acontecendo com ele, o que é paixão, né, o que é raiva. E hoje em dia é bom, né, Aline, porque a gente que é mãe de criança, a gente sabe que tem um monte de livro para criança que é o abecedário das emoções, né? Então, outro dia o meu marido, que é 5, pegou um livro do Benício, meu filho, e falou: Nossa, mas quantas emoções, quantos sentimentos, eu não sabia que existia. E tinha lá frustração, nojo, raiva, perplexidade, uma série de coisas que parecem ser óbvias, mas que talvez sejam um dos caminhos para o tipo 5. Isso funciona também para o 9 e para alguns outros tipos, mas para ele começar a colocar esse abecedário na vida dele, porque às vezes não tem isso. O que tem são coisas muito práticas, né? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, o que eu tolero, o que eu não tolero, mas essa abertura fica meio falha. Interessante que eu não atendo muito 5 com dilemas profissionais. Esses dilemas profissionais, eles vêm quando, às vezes, a pessoa que me procura é um pouco mais nova. Porque o 5 ele tende num caminho de desenvolvimento dele, e é claro que a gente está falando de uma bolha, da bolha que busca autoconhecimento, mas nesse caminho de maturidade, tudo, ele tende a fazer o que ele gosta, o que ele está se sentindo bem. E com isso, é claro que nós somos seres humanos que, né, convivemos com outros, então imagina você fazer só o que você se sente bem, só o que faz você fugir de desconfortos. Você vai magoar pessoas no meio do caminho, sabe? Então, ao passo que tem alguns tipos que vêm muito para discutir vida profissional, eu percebo que essa não é muito a tendência do 5. Ele vem para discutir coisas abstratas, assim, relacionadas geralmente a relacionamento. Porque na vida dele tá tudo muito simples. O problema é quando ele vai se relacionar. Aí tudo fica um pouco mais complexo, né? Exatamente. Eu gosto de pensar assim sobre os perfis, né? Sobre os tipos, como que cada tipo pode se entregar para a vida, assim. Porque a gente sabe, né? Todos nós temos uma tendência natural a resistirmos a esse fluxo mais natural da vida, né? Então nós tendemos a resistir justamente por defesa. E a gente resiste de maneiras diferentes dentro de cada tipo, e o tipo 5 ele resiste muito através da não experiência, né? Através de viver esse mundo que ele tende a ser mais fechado, tende às vezes até ser mais isolado, racionalizado, e eu vejo que esse grande convite, assim, para o 5 em se entregar para a vida é justamente ele experimentar a vida, né? Não conhecer sobre a vida, não compreender sobre a vida, mas experimentá-la. Então, inclusive para que ele possa compreender o comportamento das pessoas que estão vivendo com ele, nessas dinâmicas relacionais, ele passa a compreender com muito mais clareza por que as pessoas estão se comportando da maneira que estão se comportando na relação com ele, quando ele passa a experimentar essas emoções, né? Quando ele passa a descer para a mente e vir para o coração, descer para a mente e vir para esse centro mais de experimentar a vida prática. Então, quando o 5 consegue fazer esse movimento, né, através dos processos que ele tem buscado, seja mentoria, seja terapia, que é experimentar a vida nesse nível, né? De experimentar essas emoções no dia a dia, de quando ele percebe, por exemplo, né, que tem raiva envolvida, que tem frustração, que tem qualquer outra emoção, ele conseguir intencionalmente, né, trazer essa consciência e abrir esse espaço para ele sentir, né? Abrir esse espaço no corpo, né? Deixar que o corpo seja espaço para essas emoções, porque ao passo que ele não consegue fazer esse movimento de experimentar essas emoções,
ou seja, experimentar o desdobramento das relações, né? Que está todo o tempo acionando gatilhos, né? Onde a gente tende a reagir muito nas relações. Quando ele não consegue fazer esse movimento, então fica muito difícil compreender por que que as pessoas se relacionam com ele da maneira com que se relacionam, né? E aí fica meio que compreensível por que que as pessoas reagem de maneira tão incompreensível para ele, né? Então eu acho que esse é um dos grandes convites, e claro, já fica como dica, né, para o tipo 5, que é se aventurar nisso, né? De testar a vida, de experimentar a vida, de testar-se, experimentar-se, de conseguir de maneira consciente, de maneira intencional, abrir espaço interno para sentir as emoções e para dar espaço para aquilo que precisa de espaço, tanto para ser sentido quanto para ser despedido, né? Então, desde uma emoção muito simples, sei lá, quando eu me emociono com algo e deixar esse choro vir, né? Permitir desaguar, ou qualquer outra emoção que seja importante de ser sentida para que eu consiga viver os momentos com maior intensidade. Eu acho que esse é um grande convite para o 5, né? Isso é bem legal, e assim, e pode não fazer sentido para um 5 muito defendido, assim, né, muito na defensiva, isso pode não fazer sentido, ele pode estar ouvindo e falando assim: "Mas para que que eu vou conviver? Para que que eu vou me expor a coisas que eu não gosto? Eu gosto é de cinema, não gosto de ir para a casa dos outros, de churrasco". Isso pode fazer sentido nenhum, mas nos atendimentos individuais, o que eu percebo muito é muita tristeza, sabe, Aline? É muita tristeza e às vezes a pessoa nem percebe isso, ela nem percebe que a vida ela pode ser muito mais abundante do que a escassez, né. Então, muitas vezes o 5 ele não precisa fugir totalmente da sua essência, porque a essência dele é amar ficar sozinho, né. É claro que 100% isolado, a pessoa vai estar com uma patologia, independente do tipo, mas todos nós gostamos de fazer coisas sozinho, todos nós que somos saudáveis, a gente gosta, de certa maneira, da nossa própria companhia. E o 5 ama isso, ele tem um deleite por isso, ele tem um deleite por, estar fazendo coisas que ele gosta, de preferência sozinho, de preferência com gente que tem muito a ver com ele. Gente, e assim, uma parte disso tudo bem, é inclinação da personalidade, não há nada de errado. O problema é o excesso. O problema é você chegar com 35, com 50 anos, sem relacionamentos, profundos e com elos muito forte, porque a gente sabe que todos os estudos que saem sobre felicidade, sobre saúde mental, uma das coisas que pega ali, a gente não vai falar de ter o corpo perfeito, de ter as questões materiais que a pessoa busca, está muito ligado à saúde mental, à busca da satisfação, da felicidade, do sentido da vida, está muito ligado aos elos que a gente tem na vida, né. Então, o 5 tem aquela questão de que é mais fácil eu ir embora, eu prefiro a dor de ir embora do que a dor de ficar. Então ele tem a facilidade em se despedir das pessoas, das coisas, inclusive que ele ama, aparentemente, porque tem muito sofrimento, tem uma hipersensibilidade. Aliás, o 5 tem muita coisa em comum com o 4, né, tem essa hipersensibilidade que muitas vezes ele não consegue dar nome para isso, né, aí ele fica irritado, você vai ver alguns tipo 5 irritados, né, você vai ver alguns tipo 5 raivosos, vingativos, e são umas vinganças meio sutis, elas são difíceis de compreender. Para quem atende 5 é bom ficar de olho, e para quem é 5 que está afim mesmo de fazer um exame honesto de consciência, vale a pena olhar para isso. Exemplo, eu já atendi uma pessoa por volta dos seus 40, que estava com muita dificuldade, de ter uma vida, financeira independente, né. E querendo ou não, toda aquela dificuldade que ela tinha ali, meio que estava ela conseguiu verbalizar, essa pessoa conseguiu verbalizar com o tempo, de que mais ou menos assim: "Ó, nunca me deram nada, e agora eles vão ter que me sustentar", né, falando com a relação dos pais. Então, repara a proximidade que tem com o 4, não só a proximidade no símbolo física, né, tem uma proximidade muitas vezes do tipo 5 que é no sentido assim: "Vocês não me deram nada e todo mundo me deve". Então eu posso viver da maneira que eu acho melhor e as pessoas têm que prover as coisas para mim. Mas isso é uma coisa muito enraizada. A maioria dos 5, eles vão passar uma vida sem perceber isso. E tendo a consciência disso, é fantástico, porque é mais ou menos assim: "Ó, gente, eu tenho que doar mais do que receber". E quando eu me fecho muito, imagina uma pessoa que vive com 5, que ama um 5, mas ele nunca quer estar com a pessoa, ele nunca quer estar nos eventos, ele nunca quer, sabe, é só eu, o que eu gosto, o que eu prefiro. É claro que a tendência disso é uma vida apartada dos outros. E aí vem o sofrimento, né. Hum. Porque no fundo, no fundo, você vai conhecer muitos tipos 5 super engraçados.
né? Que amam compartilhar, que amam estar com algumas pessoas, não com todas, mas que amam estar junto, que amam se divertir, que são pessoas super agradáveis, tudo. Mas quando está em um nível de desenvolvimento baixo, a gente vai entender aquela pessoa mais ranzinza, vai conhecer pessoas mais ranzinzas, pessoas mais desiludidas com a vida, sabe? Ah, nada disso vale a pena mesmo, deixa eu ficar aqui com os meus hobbies, com as coisas que eu amo, né? Então eu entendo que para esse perfil é muita profundidade em tudo, né? Até a profundidade de entender que é, ele precisa trabalhar muito forte, todos nós, mas o 5 precisa trabalhar muito forte aquela questão de que opostos curam opostos, né? Então, se você é felizão mesmo, não falando, ficando isolado, a procrastinação é uma coisa muito forte no 5, então se você se sente bem demorando mais para realizar as coisas, aí lembra, opostos curam opostos. O quanto mais você precisa falar, o quanto mais você precisa agilizar os seus planos, né? E sair desse ciclo do que você falou, que é da não experiência de vida, né? Que é de uma coisa muito mais de mental do que vivencial, que no futuro vai dar confusão. É, como você disse, né? Não há problema do 5 viver do jeitão dele, né? Todos nós, todos os tipos, não há problema nenhum em eu preservar esse meu jeitão que a minha personalidade me traz. E eu posso, inclusive, viver uma vida é, relativamente saudável dentro desse esquema. Mas a questão é, o quanto de consciência você tem sobre esse modo que você vive, né? Porque nós tendemos a defender o nosso jeito, nossa maneira de se posicionar, de se relacionar, às vezes sem ter real consciência de como isso impacta na minha vida hoje, de como ela impacta lá quando eu vou ter os meus 50, 60 anos, e de como que isso impacta nas pessoas com quem eu amo, né? Então, tá tudo bem se você quiser viver do teu jeitão 5, né? E mesmo que seja com mais isolamento, de maneira mais reservada, mas a questão é, a maturidade vai te exigir um pouco a mais, né? Se a gente estiver falando de alguém que está aqui nos ouvindo, que é tipo 5, que gosta e que busca, né, uma maneira mais madura de experimentar a vida, vai ter a ver com isso. Uma maneira mais madura de viver a vida vai ter a ver com isso. Vai ter a ver com você se desafiar mesmo, se entregar mais para as relações, por mais que esse seja talvez o maior medo dos 5, né? Que é deixar as pessoas entrarem, porque tem muito temor de que a qualquer momento elas vão sair, né? Então, olhando para esse medo fundamental dos 5, esse pode ser o maior desafio mesmo, em se entregar para as relações, em conhecer alguém e deixar esse alguém chegar, né? Deixar esse alguém entrar na vida, né? Por medo de perder a tendência que o 5 não faça isso. Mas a maturidade dos 5 tem a ver com isso, né? Tem a ver com ele se desafiar nesse sentido de se experimentar na vida, se experimentar nas relações e olhar para essa importância do quanto eu preciso além daquilo que eu sou naturalmente, né? Dessa tendência natural do meu comportamento, para que eu viva de maneira mais madura, né? Ou seja, por que eu estou falando de maturidade, né? Porque é nesses níveis maiores de maturidade, níveis maiores de consciência, que a gente consegue entregar mais para a vida no sentido de que eu consigo realmente cumprir com alguma missão, né, em estar aqui. Porque dentro do meu confortável, dentro daquele meu modo mais natural de ser, geralmente a gente se limita muito nessa experiência com as pessoas, né? A gente se limita muito. Não quer dizer que eu não entregue algo valoroso para a vida, não quer dizer que eu não esteja somando para a vida das pessoas. Mas quando a gente vai além e a gente se desafia, principalmente em entregar para as pessoas, nas relações, aquilo que é desconfortável para mim, né? Seja abrindo espaço, como é o caso do 5, ou seja fazendo qualquer outro movimento dentro de outros perfis, é quando a gente consegue, de fato, mostrar para a vida de alguma maneira que a gente está disposto, né? Disposto a fazer tudo isso aqui valer a pena. Então, eu acho que para o 5 trazer essa consciência é bem importante, né? Tem a ver com maturidade, ele se dispor a enfrentar esse medo, né? Se dispor a enfrentar esse desafio que é deixar as pessoas chegarem, né? Se entregar para as relações. E tem outra também, né? Trazer para a consciência de que esse mecanismo todo de defesa e esse medo fundamental, eles são sustentados por um arquétipo de uma criança que sentiu o medo, né? E que hoje, na vida adulta, a gente consegue lidar com as coisas de maneira diferente. A gente consegue, inclusive, através dessa janela do 5, racionalizar que está tudo bem, racionalizar de que a gente não vai se perder da gente se acaso alguém que está chegando for embora daqui a pouco, né? Então,
Esse é um dos movimentos que eu vejo, Luísa, muito importante no desenvolvimento do 5, que é a importância dele realmente se conectar com quem ele é, sabe? Fazer esse reconhecimento de quem ele é, para acessar essa clareza e essa compreensão de que se alguém que está chegando na minha vida daqui a pouco for embora, eu não me perco. Eu sigo aqui. Eu acho que isso, assim, é bem importante. Bem importante. Você falou várias coisas que vale muito a pena o 5 meditar, e eu queria bater na tecla da palavra maturidade. Se eu falei que o 5 tem muitas coisas em comum com o 4, seja no aspecto de perseguir o que ama de verdade, seja no aspecto da autenticidade da maneira dele, da hipersensibilidade que a gente não percebe a olhos, né, superficiais. Aí, quando eu penso em maturidade do 5, eu lembro do tipo 1. Eu lembro da maturidade do tipo 1. Porque muitas vezes, tem alguns 5 que vão ter muita dificuldade com a vida prática, às vezes são muito bons em alguma coisa, mas tem uma dependência das outras pessoas porque vai ter dificuldade com a vida prática. Mas tem vários tipos 5 que são muito bons no que fazem, se especializam, bom, têm credibilidade, são muito bons no que fazem. Você olha de fora a vida cognitiva, prática ali, de dia a dia mesmo, de vida nossa, de pagar conta, ela está toda muito bem resolvidinha. Só que você pega em alguma feridinha dele, em qualquer coisa que aconteça, ele meio que desmorona. Né? Mais ou menos o que aconteceu. Eu sempre cito esse exemplo do Amir Klink, que tem tudo para ser um tipo 5, e ele teve uma briga com o pai e ele quase cortou a mão do pai fora. Né? Então, tem e vários tipos 5 que você ouve relato assim, de que por segundos ele não foi preso. Né? Não acabou em prisão, não acabou em morte. Então, tem umas coisas de descontrole emocional muito grande e dá para fazer essa relação com a maturidade, sabe? Porque às vezes está tudo muito ali programado, lógico, racionalizado, previsível, mas tem coisas que são nossas próprias de seres humanos e que tem a ver com como a gente reage com o que o outro faz, que aqui pode ser que o tipo 5 seja muito maturo, que ele esteja completamente agarrado àquela criança que sentiu escassez, que sentiu abandono, que sentiu que era ali um estorvo naquele ambiente familiar. A Sandra Maia faz a relação, né, do seio materno, então que o 5 teve a ida para o seio materno e que não saía nada, então ele vem para a vida com uma coisa assim de revolta, de secura, né? Eu tenho que me virar porque não vai vir nada mesmo. Então, é dessa maturidade que talvez o 5 tenha que entender que isso é a vida, né? Isso é a vida, são os relacionamentos, as pessoas vão e vêm, as coisas não são muito lógicas, tem gente que vai ser muito diferente de você, tem gente que vai gritar, tem o vendedor da Casa Bahia, né, que vai, televisão! Então, a vida é assim, as pessoas, elas são diferentes. Acho que por isso também que os 5, eles costumam gostar bastante, né, do Enneagrama, porque eles começam a entender as pessoas, e vai ficando um pouco mais compreensivo para ele, porque para ele é uma loucura, né? Ele acha que por que as pessoas são assim, por que as pessoas choram, por que as pessoas gritam, né? Isso tudo é um grande mistério para o tipo 5. Então, olhar com um exame honesto mesmo de consciência, porque geralmente os 5 eles vão passando meio por cima disso, sabe? O que que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo isso? Né? Então, em muitas sessões, isso acontece com outros tipos também, mas é bem comum acontecer ao tipo 5, são sessões que eu tenho que ficar como uma entrevistadora, sabe? Porque se ele mesmo não fizer esse exame honesto, né? Como diz um mentorado meu, ele diz que na terapia e no dentista você tem que abrir a boca, não tem jeito, né? Então, se ele não fizer esse exame honesto mesmo, ele vai perceber que ele não tem muita vida. E é triste isso, sabe? Então ele não tem muita coisa para contar. Ele não tem muita coisa para falar do futuro. Ele está ali meio que envolvido profundamente com algumas coisas do dia a dia que vão tomando conta dele. Tudo. Só que, de novo, somos seres humanos, né? Então você falou da questão da vocação, você falou da questão, né, da missão. A gente é chamado para fazer alguma coisa maior. E essa coisa maior, ela não combina com esse sentimento mesmo de escassez, de autoproteção, sabe? Eu não vou falar, eu não vou fazer, eu não vou me expor, eu não vou deixar ninguém entrar aqui, porque eu preciso me proteger. Então, isso não combina. Essa vida que a gente deveria estar vivendo, isso não combina com todas essas questões de proteção que o 5 traz, quando ele está muito agarrado a essa criança que sofreu um sentimento ali, uma percepção de escassez, né? Agora, de novo, é preciso ser muito honesto nesse exame de consciência, porque muitos tipos 5 são completamente apaixonados por serem tipo 5. Aí dificulta, né, Aline?
Completamente. A gente vê isso também em outros perfis, mas no 5 é bastante comum ver isso, né? O quanto eles gostam de ser quem eles são, dentro da personalidade, né? Dentro dessas características. E, Luísa, eu achei muito interessante você trazer essa questão, assim, do quanto o 5 tende a viver, né? Nesse autocontrole ferrenho, né? A ponto de que às vezes acontece alguma coisa totalmente fora do imprevisto e ele pode explodir, ele pode agir de maneira totalmente imprevisível e descontrolada, a ponto dele ter sérias consequências. E eu quero fazer o link com isso que você trouxe, com aquela questão que eu disse antes dessa provocação, né, de experimentar a vida, né, de abrir espaço para as emoções, porque quando a gente não tem repertório de vivência emocional, né, quando eu não me deixo, quando eu não abro espaço para sentir a raiva, para sentir a angústia, para sentir qualquer outra emoção ou qualquer outro sentimento que está emergindo aqui, eu não tenho repertório para lidar com isso num momento inesperado. Então, quando algo inesperado acontece, o que que eu faço com essa emoção que está explodindo? Com esses sentimentos que estão emergindo e que eu não consigo segurar, que eu não consigo controlar, né? Porque é mais forte, né? Porque é traumático, né? Então, quando é rápido demais, quando é forte demais, né? Tudo aquilo que for algo que acontece comigo que é traumático, ou seja, é totalmente inesperado e eu tenho que lidar com aquilo de alguma maneira. Então, quem sabe essa seja uma justificativa racional para o 5, né? Do porquê que ele precisa, do porquê que ele deve, né? Se entregar para esse movimento de experimentar as emoções, de experimentar os sentimentos, para criar repertório. Para que ele, quando sofrer algo que é totalmente inesperado, porque ele saiba o que fazer com aquilo, saiba o que fazer com aquelas emoções, com aqueles sentimentos, né? Exato, e uma boa dica é fique perto das crianças, né, que são espontâneas, né, que estão sentindo ódio e depois extremamente felizes, não estão paradas nunca. Uma criança parada tem alguma coisa bem errada, né? Ou ela tá com um rolo de papel higiênico lá, fazendo uma confusão, ela tá toda suja de manteiga, alguma coisa. A criança parada tem coisa errada. Então, uma dica que eu dou para os tipos 5 e para quem, sobretudo para quem atende 5, a gente precisa fazer esse abecedário dele emocional. Ele precisa construir esse abecedário, né? Se você é 5 e esteja escutando isso, uma boa dica é pegar esses livros mesmo. Tem um monte de livro hoje que ensina para as crianças as emoções. Tem um monte de livro. Graças a Deus, hoje em dia se fala sobre isso, né? Então, pegar livro de criança mesmo, para você aprender o que são, dar nome para essas coisas, né? Porque Uhum. não existe raiva, alegria, tristeza e nojo. Existem várias outras coisas que você precisa começar a aprender a ter acesso, né? E se você tiver um filho, se você tiver um sobrinho, alguém perto, né? Vai fazendo isso junto com a criança, porque você vai também aprendendo junto com ela, né? Voltando a ter essa espontaneidade, voltando a ter esse acesso sem muitas amarras, sem muito limite, do que verdadeiramente todos nós sentimos, né? E que o 5 ele vai abafando, né? Ele vai abafando as grandes tristezas também, né? O Domingos Cunha diz que o tipo 5 é fantástico, ele não tem grandes expectativas na vida, né? Então, ele tem grandes expectativas. Se a pessoa fizer uma coisa horrível com ele, mas o povo, as pessoas são ruins mesmo. Então, não tem aquela coisa muito passional em relação aos desejos. Mas, ao mesmo tempo, também, se eu não posso ser tão feliz, né? Se eu não consigo encarar as coisas que são tão boas, poxa, aí vai ficar aquela coisa meio, né? Tô aproveitando, não estou aproveitando todo o potencial que era para ser, né? Então, vale a pena para os tipos 5 começarem a construir, sabe, esse abecedário aí emocional de sensações, de sentimentos, de emoções. E uma dica prática e fácil são pegar esses livros de crianças que existem aos montes aí hoje em dia, que vai fazendo o abecedário mesmo, sabe? Que vai demonstrando todas essas emoções. E fazer isso, então, junto com criança, melhor ainda, né? Que você vai vivenciando essa questão aí das emoções à flor da pele, da espontaneidade, que pode ser um grande caminho, né, de aprendizado para o tipo 5. Total, inclusive essa experiência do lúdico, né? Esse convite da espontaneidade, de simplesmente ir se entregando para aquela experiência que tu tá vivendo naquele momento, que quando você olha uma criança vivendo aquilo, é fenomenal, né? Uma criança que começa a aprender a fazer as coisas, por mais simples que seja, quando você consegue apreciar aquele momento, você consegue ver a beleza que é um ser humano se entregar para o momento, se entregar para a experiência, né? Uma criança que consegue abrir e fechar uma caneta, abrir e fechar uma garrafinha de água, né? Aquilo fica fenomenal, assim, vira uma experiência extremamente
notória, né? Não que o 5 deva fazer isso, não é isso, mas o convite é justamente para apreciar esse tipo de momento da experiência, né? Acho que a gente deu boas dicas, Luísa, tanto para quem atende, quanto para os tipos 5 que eventualmente possam estar nos ouvindo. Isso aí. E lembrando, você que convive com 5, as coisas vão ficando muito claras, né? Para você, mas lembra que a gente não consegue mudar o outro, né? É muito. Você que está no caminho de desenvolvimento sabe que a nossa mudança ela é todos os dias, ela vai e volta, não é uma coisa linear, é uma coisa muito desafiadora. Imagina você querer mudar o outro que não quer ser mudado. Então, calma, paciência, entenda que você consegue lidar com ele de maneiras diferentes, de maneira muito diferente, mas você não vai conseguir colocar tudo isso na cabeça dele, entendendo que ele vai ficar melhor. Então, não, tem que ser uma coisa interna mesmo. É preciso ter um pouco de paciência, né? Porque a gente conhece também o Enneagrama. Teve uma aluna minha que falou recentemente, falou, Luísa, mas você está falando, eu estava dando uma aula, acho, acredito que sobre o tipo 3. Ela falou, a minha vontade é falar com a minha colega de trabalho, tudo isso, o que que eu faço? Eu falei assim, olha, você respira, né? E dorme com essa vontade, porque não é assim que funciona, né? O que você pode fazer é você lidar melhor. Então, como é que eu lido melhor com o tipo 5? Né? Então, tem várias dicas, né, de como lidar melhor com o tipo 5, mas como fazer ele mudar tem que ser por ele mesmo. Tem que ser por ele mesmo, aí o caminho é dele, né? Não tem jeito. Mas acho que é isso, cobrimos várias coisas importantes. Espero que você que seja 5 é, consiga escutar esse podcast algumas vezes, né? E meditar sobre isso, ver o que, que fez sentido, o que, que você de fato falou, não, isso daqui não tem nada a ver comigo, mas que isso que você fala, pensa, também meditar um pouquinho sobre isso, porque geralmente tem coisas que estão tão incrustadas em nós, todo mundo percebe menos a gente. Quantas camadas a gente tem de certezas que fazem com que a gente se posicione e se mostre para as pessoas do jeito que a gente se mostra, né? Então, olhar para essas camadas de certeza pode ser um grande caminho de autoconhecimento, né, Luiz? Revisitar tudo isso, né? Meditar sobre isso realmente. Então é isso, fechamos os 5, né? Um dos nossos teóricos. Daqui a pouco a gente também volta gravando e disponibilizando o episódio do tipo 7, que é mais um teórico, mas que daí lida com essas questões de autocontrole, essas questões do medo, da racionalização de maneira um pouco diferente do 5. E a gente volta com mais episódios, então. Até logo! Até mais, até os próximos.